Olá a todos e todas, bem-vindos ao Crime Ideia. A temática de hoje será a questão indígena no Brasil. Bom, vocês acabaram de ver aí um pequeno trecho de um vídeo ao vivo da Xuxa, no programa Show da Xuxa em 1989, onde uma comunidade indígena presente no programa, vistas em, abre aspas, comemoração ao Dia do Índio no Brasil, se sente ali completamente deslocada, diante daquela, aparição e apresentação do programa da Xuxa. Bom, esse vídeo é um relato muito claro e muito óbvio de tudo aquilo que a comunidade indígena passa no Brasil. Hoje nós podemos elencar vários problemas e desafios da comunidade indígena. Antes de começar o vídeo, eu preciso até fazer uma ressalva, Nós vamos ter uma entrevista com uma indígena aqui no Crime Ideia, mas como ainda não ficou pronta e para uma relação mais de imediatismo nosso mesmo, estou gravando sozinho e, obviamente, colocando as principais questões que, a meu ver e ao que eu estudo, por exemplo, a comunidade indígena passa. É preciso ressaltar, por exemplo, que um dos primeiros e grandes desafios da comunidade indígena no Brasil hoje é a questão do etnocentrismo. As populações indígenas no Brasil hoje enfrentam graves problemas dessa velha separação cultural que nós temos, a nossa formação, que é a ideia de comparar comunidades indígenas com comunidades brancas, acreditando estar no mesmo complexo cultural e entendendo assim uma como bárbara e a outra como civilizada. Essa prática é uma prática muito recorrente quando nós pensamos as diversidades culturais. A nossa tentativa de classificar e, ao mesmo tempo, hierarquizar questões culturais como se fosse uma das melhores ou piores, bárbaras ou civilizadas. Além disso, é preciso para ressaltar que um papel de um cientista social, de um sociólogo, ao entender uma comunidade cultural, é simplesmente evitar precipitações, evitar generalizações e tentar entender a sua complexidade sobre vários ângulos possíveis. Essa, por exemplo, é uma ressalva que o professor Anthony Giddens, que aparece aqui no vídeo, nos relata. É preciso entender a etnicidade dessas populações para conseguir entender as suas diversidades e suas, obviamente, diferenças. Óbvio também entender que esses grupos indígenas no Brasil hoje são entendidos como minorias sociais e étnicas, que não se refere à literalidade da palavra minoria. Não estamos falando de quantidade, simplesmente. Estamos falando de representatividade, de direitos sociais. Hoje, para vocês terem uma noção, a comunidade indígena ela enfrenta não somente falta de leis, mas aplicabilidade e, ao mesmo tempo, garantia dos direitos que já existem constitucionalmente no país. Então, uma primeira questão é enfrentar esses vários desafios. Para vocês terem uma noção, e agora aparece aqui no vídeo para vocês... Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Como vocês viram, fica muito claro a perspectiva política hoje dos representantes legislativos. Não é à toa que a comunidade indígena hoje ela enfrenta, além de problemas legislativos assim, enfrentamentos de ordem cultural. Por exemplo, alguns tipos de criminalidade que existe no país, que nós damos o nome, por exemplo, de obrigação ou até mesmo proselitismo religioso. Nessa foto que aparece aqui agora no vídeo, a Ana Paula Valadão, que é uma das mais renomadas cantoras de música gospel no Brasil, está falando de um tom de espanto que ainda há mais de 100 tribos indígenas no Brasil que não foram então dominadas pelo evangelho cristão. Ora, é impossível entender que a comunidade indígena ela tem autodeterminação. Eu vou citar isso daqui a pouco na lei, que a comunidade indígena ela tem liberdade de se definir, inclusive, nas suas crenças. Mas nós devemos entender, por exemplo, por que será que os aspectos intangíveis, ou seja, não materiais da comunidade indígena, como crenças, como os valores, estão se perdendo. É por isso que é preciso então ressaltar que além das questões tangíveis, físicas, espaciais, territoriais, as comunidades indígenas sofrem hoje um conjunto muito grande de violências, que obviamente eu falei hoje, mas são históricas, são seculares,
de questões simbólicas de crenças e suas culturas. Então hoje há muito a se fazer, certo? Vejamos um segundo ponto da aula. De acordo com os dados do IBGE, os últimos que nós temos do ano de 2010, a comunidade indígena brasileira hoje se encontra em aproximadamente 896.605 pessoas, subdivididas em 283 etnias, sendo que nessas etnias há 180 línguas distintas, em mais ou menos 597 terras indígenas e mais de 4.067 aldeias distintas. Bom, nessa classificação, dá para se notar, por exemplo, que de acordo com o ano de 1990, 2000 e agora de 2010, a comunidade indígena tem se aumentado gradualmente e bem lentamente, acelerado um ritmo de crescimento no Brasil. O que se deveria a esse fator? De acordo com os maiores especialistas da questão indígena, inclusive propriamente são indígenas, hoje o que dá uma explicação para o crescimento da população indígena é a Constituição de 1988, que garante o direito de autodeclaração, né, para você se tornar indígena. Então, não sou eu, homem branco da cidade, etc., que vou dizer quem é e que não é indígena, é o direito de autodeclaração, e ao mesmo tempo um direito específico de autodeterminação, ou seja, de determinar suas crenças, seus segmentos e, obviamente, suas linhas futuras. Ao mesmo tempo, um documento legislativo também é muito importante, o artigo 231 e o 232 da Constituição Brasileira, Federal de 88, demarca a garantia para a população indígena de direitos sociais básicos e, ao mesmo tempo, o direito de demarcação de terras. Os territórios indígenas estão no artigo 231 da Constituição. No entanto, é preciso ressaltar que hoje nós temos vários ataques a esse direito. Por exemplo, um dos ataques maiores ao artigo 231 é a PEC 215, PEC do ano de 2000, onde o deputado Almir Saad, de Roraima, propôs que, vejamos, que o legislativo hoje legislasse e ao mesmo tempo garantisse e decidisse sobre a demarcação de terras indígenas. Calma lá para a gente entender esse processo. O que diz a lei? É competência da União a garantia da demarcação de terra indígena. Então vejamos, Constituição de 88, legislativo, certo? FUNAI, órgão que surge no Brasil em 67, FUNAI do Executivo, que aplica a lei. E ao mesmo tempo cabe ao Judiciário julgar a coerência da relação entre o Legislativo e o Executivo. Vejamos, é competência da União dos três poderes a garantia da demarcação de terra indígena. De acordo com essa PEC, e hoje uma das pessoas que mais encabeça, hoje essa PEC dentro do Congresso Nacional é Jair Bolsonaro, onde ele chega a ponto de dizer que as comunidades indígenas são inúteis, que há muita terra para indígena, e ao mesmo tempo pouco indígena no Brasil. Vejamos agora a pouco que vai ter um gráfico aqui que vai mostrar o contraste entre quantas populações indígenas que existem no Brasil e terras demarcadas. Por que essa lei é um ataque? Vamos pensar. Se cabe aos deputados o direito de demarcar a terra indígena, nós temos que primeiro saber quem são os deputados brasileiros. A imensa maioria, como apresenta esse vídeo, são ruralistas, pessoas ligadas a grandes grupos fazendeiros, produtores de soja, produtores de cana-de-açúcar, da área agropecuária de um modo geral. Deixar na mão destes o direito de demarcação de terra é simplesmente deixar na mão do opressor os direitos de um oprimido. E além disso, temos que saber também que além disso há um problema legislativo maior. De acordo com as comunidades indígenas, inclusive o líder indígena da terra indígena Raposa Serra do Sol, Gessi Macuxi, diz que é um direito de cláusula pétrea. Então não pode tirar da Constituição e alterar uma cláusula pétrea, que é o artigo 231. Terceiro argumento contrário, um poder não pode usurpar do outro poder. Ou seja, a função do Executivo jamais pode ser tomada a função do Legislativo e vice-versa. Então o deputado não cumpre função da União. O deputado cria e legisla a lei. Supostamente eles não podem dar direito de demarcação de terras. Bom, pensando essa complexidade das comunidades indígenas no Brasil, veja nesse gráfico aqui para nós entendermos quais são as necessidades práticas da comunidade indígena no que tange à terra, que é um único aspecto. Nós temos uma grande concentração de indígenas no norte do país e dá para ver várias áreas que não há indígenas porque supostamente é o avanço da fronteira agrícola no país, sendo que no nordeste brasileiro, principalmente na área litorânea, no extremo litoral, nós temos também muitos agrupamentos indígenas acomodados de maneira extremamente apertada. De acordo com o mapa, a maioria da população indígena hoje se encontra fora da terra indígena, ou seja, vulnerável a graves problemas sociais que a comunidade pobre já passa.
E o agravante de ser indígena é agravante. Supostamente o preconceito, o ódio e ao mesmo tempo o estereótipo que nós construímos das populações indígenas, vocês viram aí no grupo da Xuxa, né, no vídeo da Xuxa, é completamente, né, simplista. Então veja, há sim a necessidade de demarcação de terras. Por exemplo, até maio de 2017, haviam mais de 700 pedidos de demarcação de terra no Brasil. E menos de 400 deles haviam sido sequer lidos. Ou seja, nós temos hoje um problema de morosidade, né, da União no que tange a questão indígena. Vivemos uma realidade do país de avanço do conservadorismo e, ao mesmo tempo, né, esses direitos serem colocados em segundo plano. Para a gente ir para o final da aula, eu gostaria de ressaltar para vocês que, além desses grandes desafios, como é a PEC 215, como é os direitos constitucionais das populações indígenas, o mundo universitário hoje também sofre muito com a população indígena. Muitas universidades nem sequer têm casa de índio, nem sequer têm bolsas de garantia de fomento, ao mesmo tempo de permanência do indígena na universidade. Sendo assim, as cotas ficam simplesmente inócuas, porque você garante o acesso, mas não garante a permanência. Às vezes, a demarcação de terra, para vocês terem noção, demora 4, 5, 10 anos. Há populações indígenas, por exemplo, no Maranhão, que estão na luta há décadas, por exemplo, para reconhecer uma terra que foi doada pela coroa portuguesa no século XVIII e que foi tomada por fazendeiros em grilagens, furtos, crimes vinculados à propriedade da terra. Então, hoje nós temos inúmeros desafios e pensar a comunidade indígena é pensar simplesmente as maneiras melhores e mais viáveis de garantir direitos constitucionais básicos. Gostaria de ressaltar para vocês apenas 3 históricos legislativos que nós temos hoje. Por exemplo, no ano de 1916, foi criado o primeiro órgão oficial do governo brasileiro para a proteção da comunidade indígena, chamado e apelidado de SPI, Serviço de Proteção a Índio, né? Esse órgão ele foi formado majoritariamente por pessoas não indígenas, o que supostamente ali no início do século, muito influenciado pela leitura romantista, positivista em relação ao indígena, criou aquela velha separação de que o índio é aquele do mato, é aquele indígena fora da cidade, é aquele que não tem nenhum contato com a cultura branca. Quantos de nós, por exemplo, não assistimos uma reportagem e falamos assim, isso aí não é índio? Será que somos nós mesmos, no nosso conforto, para dizer quem é e quem não é indígena? Segunda ideia, somente nos anos 60, depois de graves denúncias do SPI, né, sobre o SPI, que foi criado a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, foi construída justamente no período militar para garantir constitucionalmente alguns direitos indígenas. Ressaltamos, a primeira formação da FUNAI nem sequer tinha diretores indígenas dentro dela. Então, supostamente, deixando mais uma vez na mão do homem branco os direitos e as diretrizes do futuro indígena. Por fim, no ano de 73 foi criado o Estatuto do Índio, ainda no governo Médici, em meio a vários problemas na construção da Transamazônica. Vocês também podem ver imagens inacabada, que passou no meio de tribos indígenas e territórios indígenas, gerou inúmeros conflitos. O SPI, né, que havia se deixado o lugar, foi substituído pela FUNAI e agora em 73 temos um órgão legislativo específico. Em 88, com o processo de redemocratização, a abertura de novo de um governo democrático, desenvolvimentista e liberal no Brasil, temos agora a alteração para a Constituição de 88, que garante direitos básicos e constitucionais, direito à terra, à saúde pública, à moradia, etc. Enfim, dá para ver que nós temos hoje direitos legislativos. A própria Constituição brasileira ela alterou em grande parte o próprio Estatuto do Índio. Obviamente, dos anos 70 para cá, muitas alterações, só que há muito a se fazer. E há o que se fazer, por exemplo, dar voz às comunidades indígenas. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é um simples papel de apresentar problemas sociais. Nada melhor do que conhecer a diversidade indígena por ela mesma, dando voz a ela própria. Nesse sentido, deixo por fim aqui, pensar a comunidade indígena no Brasil hoje é pensar um dos maiores problemas que nós enfrentamos há séculos, que foi jogado a segundo plano, que foi deixado na mão da religião, na mão de ruralistas, na mão da bancada BBB, bancada do boi, da bala e da Bíblia. Esse pessoal não está muito afim ou disposto a lidar com a questão indígena no Brasil. Por isso, fica aqui um site, né, chamado PIB, Socioambiental no Brasil. É um site que está vinculado hoje a muitos textos sobre a comunidade indígena e indico para vocês o filme Martírio. Filme maravilhoso que vai trabalhar, por exemplo, todas as grandes problemáticas que a comunidade do Mato Grosso, a comunidade indígena sul do Mato Grossense enfrenta. Então é uma velha dica, né? Assista, leia sobre e se informe, porque é assim que a gente pode simplesmente avançar
nos direitos de populações tão vulneráveis como são os indígenas no Brasil. Um abraço e até o próximo Crime Ideia. Nossa, tô no som da porra. Beleza? Pronto?